pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024. E bem, hoje o mercado opera em alta agora pela manhã, impulsionado pelo resultado da Netflix, que saiu ontem, e pelos PMIs da Europa, que saíram hoje. Lá na Ásia, a maior parte das bolsas hoje fecharam no positivo, com exceção para o Japão, que vem com um movimento de realização desde a decisão de juros que saiu nessa semana e também depois de o índice Nikkei ter atingido a máxima dos últimos 30 anos nas últimas sessões. Lá na China, o mercado ficou um pouco mais positivo, com destaque para Hong Kong, que teve alta hoje, impulsionado pelas ações da Alibaba, que subiram mais de 6% depois que circulou a notícia de que o fundador da empresa, o Jack Ma, ele teria comprado 50 milhões de dólares em ações da companhia. Lá na Europa, o viés também é de alta, com o mercado lá repercutindo os PMIs das principais economias da região, que saíram hoje e que sinalizaram uma melhora para o nível de atividade econômica. Os investidores europeus também estão no aguardo pela decisão de juros do Banco Central da Europa, que vai sair amanhã, e que deve dar mais informações sobre o momento em que a taxa de juros lá também pode começar a cair. Indo para os Estados Unidos, ontem a sessão fechou com menos intensidade, com a expectativa pelos dados do PIB e de inflação, que vão sair na agenda dessa semana ainda. Ontem o Dow Jones caiu 0,25, S&P subiu 0,29 e o Nasdaq fechou com alta de 0,43%. O que movimentou mais a sessão de ontem foram os resultados corporativos, com destaque para a queda de 11% da 3M, que reportou um balanço que veio acima do esperado, mas com uma projeção mais decepcionante para os próximos trimestres. A Johnson Johnson foi no mesmo sentido e também caiu, mesmo com o balanço vindo acima do esperado. Ainda assim, o S&P ontem renovou a máxima histórica, com expectativa pelos resultados das empresas de tecnologia que vão sair nesses próximos dias. Inclusive, ontem, já depois do fechamento, saiu o resultado da Netflix e as ações tiveram uma alta de quase 9% no aftermarket, com os investidores bem animados aí com o resultado da companhia que veio acima do esperado. De qualquer forma, o mercado lá parece que vai ficar mais no aguardo pelos dados do PIB e de inflação que saem na quinta e na sexta-feira. Hoje ainda vai sair resultado da IBM e da Tesla, que pode acabar dando continuidade para o viés positivo lá no mercado americano. Além disso, na agenda lá nos Estados Unidos, hoje também vão sair os dados de PMI industrial e PMI de serviço, que deve dar mais detalhes sobre o ritmo de atividade econômica. Vamos atualizar as bolsas aqui, S&P futuro subindo 0,40, Eurostock 600 sobe 0,86 e lá em Londres o FTSE está subindo 0,26%. Lá no Japão, o Nikkei hoje caiu 0,81 e na China, o Xangai Composite subiu 1,8%. O dólar index, o DXY, está caindo 0,48%. Os juros de 10 anos do mercado americano caindo 0,73%, cotado agora a 4,11% anualizado. O petróleo está subindo agora pela manhã. O petróleo Brent sobe agora 0,25% e está cotado a 79 dólares e 75 centavos o barril. O petróleo ainda em alta, repercutindo os contra-ataques ao grupo do Iêmen, que vem atacando embarcações lá no Mar Vermelho, o que aumenta a tensão lá, que pode acabar envolvendo o Irã, que é um país importante aí na produção de petróleo no mercado global. O minério de ferro teve outra alta nessa sessão dessa madrugada lá na China, ainda refletindo a notícia do governo chinês, que prometeu mais estímulos lá na economia chinesa, e com isso lá em Dalian, hoje o minério subiu 1,77% e terminou a sessão cotado aos 138 dólares e 17 centavos a tonelada, o que pode continuar dando ânimo aqui para as ações da Vale. Bom, por aqui, ontem o Ibovespa se recuperou um pouco das quedas que a gente viu aí desde o começo do ano e fechou com uma alta de 1,31%, fechou o dia aos 128.263 pontos. O dólar caiu ontem 0,7% e fechou cotado aos R$ 4,95. A nossa curva de juros ficou de lado, com o mercado aqui repercutindo o recorde de arrecadação em dezembro, que foi publicado ontem, e as falas do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que voltou a afirmar que espera zerar o déficit fiscal nesse ano. Nas ações, o grande destaque de alta, que acabou impulsionando mais o índice Bovespa, foi a Vale, que ontem fechou com uma alta de mais de 2%, acompanhando a valorização do minério de ferro lá na Ásia, depois que o governo chinês informou que vai implementar mais medidas de estímulos. A Petrobras também fechou com alta ontem, valorizou em 1,25%, mesmo com a queda do petróleo lá na sessão de ontem. E quem acabou subindo mais percentualmente dentro do índice Bovespa foi a IRB, que ontem disparou mais de 10%, depois que a companhia reportou um lucro de 24 milhões no mês de novembro, revertendo o prejuízo de 48 milhões no mesmo mês do ano passado.
Na queda, o destaque ficou para 3R Petróleo, que ontem caiu quase 2%, e Casas Bahia, que ontem terminou o dia caindo 1,5%. Para fechar, a nossa agenda hoje vai ficar bem vazia, então o mercado aqui deve reagir à alta do minério de ferro e aos preços das commodities, além também do reflexo do mercado americano. Fora isso, o mercado também deve continuar de olho lá em Brasília, nas discussões que podem acabar impactando o resultado fiscal para esse ano de 2024. Bem, esses são os destaques para hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.